Pois então, quando o Murilo abriu ali o livrinho... Gente, boa noite. Eu sou trabalhadora dessa casa, então eu me sinto muito em casa para estar aqui falando para vocês. E me sinto muito honrada de terem esses temas para a gente parar, estudar um pouquinho e vir transmitir a mensagem. Então, quando a Fabiana me escalou para a palestra, ela logo me pediu para fazer a palestra sobre anjo da guarda, e depois ela, na hora de botar o tema no descritivo lá, ela botou tema livre. Aí eu questionei a ela, daí ela assim, Lígia, nem me lembrava que tu ia falar disso. Mas eu não deixei para trás, porque essa já era a mensagem para mim. Porque ainda mais numa quinta-feira que nós temos muitos jovens, crianças na evangelização, vocês pais, estando aqui, né? Para escutar uma mensagem sobre o anjo da guarda. Porque a gente sempre ouviu falar sobre anjo da guarda, desde pequenininho a gente ouve os nossos pais, os nossos avós, dizendo, né? Isso aí foi o anjo da guarda que cuidou para que não acontecesse o pior, ou que não fosse pior o que ela está passando, né? E aquele mito de que anjo da guarda é esse, né? Então eu vim trazer para vocês algumas partes do Livro dos Espíritos, porque a nossa base é sempre o que está nas obras espíritas, né? Então, a parte do que fala de anjos da guarda, os anjos guardiões, ela está lá no livro 2º, capítulo 9, que começa na questão 489 e vai até a 531, se eu não me engano. Mas vamos lá. Anjo da guarda. Eu vou começar aqui dizendo que todos nós temos um anjo da guarda. Tem uma questão aqui no livro que fala que eles nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa morte do corpo físico. Mas tem vezes que eles ainda acompanham o indivíduo em existências futuras. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, que responsabilidade acompanhar a gente desde o nascimento até a morte e às vezes até em existências futuras. É muita responsabilidade. E para quem que é dada essa responsabilidade? Os espíritos guardiões, os anjos guardiões, eles são espíritos de classes, de ordens superiores. Então, hoje, né, no estudo da doutrina, a gente tem 3 ordens de espíritos. Tem a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que é a maioria de nós, para não dizer todos, né? A segunda ordem são os espíritos bons. E a primeira ordem são os espíritos puros. Então, se a gente for pensar que se a gente está na terceira ordem, são espíritos da segunda ou da primeira ordem que estão aí nos acompanhando. E esse acompanhamento é para quê? A primeira pergunta que a gente faz, né? Para que todo mundo tem um espírito protetor? Porque, para que a gente tem? Para que eles nos orientem, mas eles não podem interferir na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. Aí a gente começa a entrar num outro ponto. Além de a gente falar que são espíritos que nos acompanham, que nos orientam, olha a complexidade que é o trabalho desses espíritos, porque eles, nessa orientação, nisso tudo que eles nos fazem, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eu imagino da seguinte maneira, talvez cada um imagine da sua maneira, mas eu vou falar da minha propriamente. É aquele espírito que está sempre comigo, onde ele vai estar sempre me orientando a seguir o caminho da lei de Deus, só que vai ter momentos que eu não vou entender. Vai ter momentos que eu não vou ouvir. E daí será como é que ele fica quando ele está ali naquela toda orientação? Quando eu digo que eu não vou
fazer, ou que eu não vou seguir a orientação dele, é porque eu tenho meu livre-arbítrio, né? Porque ele foi lá e me deu um monte de orientação, me intuiu, fez com que o meio em que eu vivo agisse para que aquilo acontecesse, e eu vou lá com meu livre-arbítrio, tomo outra atitude, tomo outro caminho. Aí a gente fica pensando assim, poxa vida, ele deve, muitas vezes eu falo, né, no nosso curso de introdutório ao estudo da doutrina espírita, que ele deve baixar a cabeça e dizer assim, meu Deus, não fez nada do que eu orientei. Mas ele pode até fazer isso, mas não é se penalizando, porque mais uma vez ele não foi ouvido. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele fala ou pensa dessa maneira em detrimento de nós, no sentido de que vai ter que, mais uma vez, ter a oportunidade de passar pela mesma experiência para ver se consegue aprender, para ver se consegue seguir a minha orientação. Porque a orientação que eles nos dão é sempre pautada nas leis da natureza, nas leis de Deus. Lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade, todas aquelas 10 leis que temos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, não tem erro. Se a gente conseguisse sempre seguir as orientações, os caminhos, estaríamos trilhando um excelente caminho e evoluindo, progredindo moralmente mais rápido, conseguindo fazer com que a gente alcance essas ordens espirituais que eu comentei ali, a segunda ou a primeira ordem, mais rápido. Só que como tem o livre-arbítrio, e que essa é a parte também importante, porque nós, querendo ou não, estamos encarnados no planeta Terra, um planeta de provas, que nós temos que realmente passar por essas provas para poder evoluirmos. Então, se for pensar dessa maneira, os espíritos guardiães, eles estando para nos orientar, fazendo com que a gente consiga seguir esse caminho para a nossa evolução moral chegar mais rápido, faz com que a gente cresça, se desenvolva, faz com que eles também, porque como eu disse ali, eles nos acompanham às vezes até em vidas, em outras encarnações futuras. E daí a gente fica também se perguntando, né? Se eles nos orientam nessa existência, podem nos acompanhar até em vidas futuras, como se dá essa escolha, né? Como que é essa escolha desse espírito guardião? Ele tem uma missão para conosco. E essa aproximação de nós com eles se dá pela afinidade. Então eu selecionei aqui umas perguntinhas. E aqui, se ele faz essa seleção, se eles, por missão, eu digo missão porque não é só missão, né? Tem essa questão da afinidade, tem o nosso progresso moral que a gente tem que seguir. Mas, se é por afinidade, a gente já parte do princípio que eles nos querem bem, porque a afinidade, ela se dá para o bem, né? E eles só estão aqui, sendo nossos anjos guardiões, para o bem. Então, essa afinidade, essa aproximação, e quanto mais a gente consegue se aproximar das orientações que eles nos dão, mais a gente vai conseguir com que os espíritos maus se afastem da gente. Mas, por causa do livre-arbítrio, por uma questão de evolução nossa também, a gente tem essa particularidade. Isso pode não acontecer tão rapidamente, né? Como é que a gente pode sentir a presença deles ou essas orientações, né? Elas muitas vezes, elas se dão pelas nossas sensações, pelas nossas intuições. Eles conversam com a gente por meio do pensamento. Só que muitas vezes também nós não conseguimos sentir nada, nós não conseguimos alcançar essa orientação. E isso se dá por quê? Por nossas ações. Eles
entendamos assim, eles vão estar sempre à nossa disposição, mas depende só de nós estarmos nessa sintonia e conseguirmos alcançar essas orientações. Então, se a gente for pensar, tem pessoas que têm uma afinidade tão grande com o anjo da guarda que chegam até dar nome para o seu anjo da guarda. Tem gente que não dá nome, mas conversa. Os pensamentos são invadidos por essas sensações que eles dão. Mas tem essa finalidade. É preciso dar um nome? É preciso saber quem é o nosso anjo da guarda? Aqui na doutrina fala que não é necessário. Mas tem pessoas que dão nome porque ficam mais próximo, é mais fácil de recorrer a eles. E eu, nesse estudo que eu estava fazendo para vir aqui trazer esse tema para vocês, eu ainda fiquei pensando no seguinte: nós temos essa ponte, porque a nossa aproximação, que a gente sempre almeja, é que a nossa aproximação seja muito mais, os laços sejam estreitados muito mais com o nosso Pai, com Deus. Só que eu mesma penso que é muito longe, sabe? Vejo Deus muito longe. Eu já tenho Jesus Cristo, o mais próximo, que foi um espírito que nem eu, que viveu na terra. Eu já tenho o Jesus Cristo mais próximo. Daí esses dias eu parei para pensar e disse assim: o quê? Tem meu anjo da guarda que está do meu lado, está direto comigo. Eu vou parar tudo, estreitar os meus laços com ele, porque ele é um caminho direto. Eu falei aqui que ele é um espírito elevado. Ele é um caminho direto para com Jesus e com Deus. Então, a hora que eu estiver precisando de ajuda, estou falando do precisar de ajuda, mas quando a gente está bem, a gente também tem que recorrer a eles, né? Porque muito do nosso bem é em função do que eles nos trazem, do que eles nos orientam, porque a gente conseguiu captar. E daí eu pensei assim, não. A partir de hoje, como eu já falei, algumas pessoas já devem saber, eu venho de origem católica até conhecer o espiritismo e estudar e estar aqui nesta casa. Então, na igreja católica, a gente também falava de anjo da guarda, né? Só que não era essa aproximação que a gente encontra na doutrina espírita. Lá é um anjo da guarda, apenas isso. Era assim que eu tinha a minha vida toda, desde quando pequenininha. Mas quando eu conheci na doutrina espírita como que de fato é o trabalho deles, como eles agem na nossa existência, eu disse não, esse anjo da guarda tem que estar do meu lado e só para que isso aconteça, a gente é que tem que dar ouvido a eles. Então eles vão estar sempre à nossa disposição e cabe a nós conseguirmos nos conectar de alguma maneira com eles. Então, como eu estava falando, alguns dão nome para que essa aproximação seja mais de perto, outros nem tanto. E também tem a questão de que eles, em alguns momentos, podem realmente se afastar da gente. E como eu falei, só depende de nós essa aproximação. Então, se eles se afastam, é porque também está dependendo da gente, o como a gente está agindo, o quão a gente está ouvindo essas orientações, para que eles estejam mais próximo ou mais longe da gente. Aqui, uma das questões, eu não anotei o número das questões, mas fala assim. O espírito, só que tem esse item que eu vou ler. O espírito protetor, ele não fica preso a gente. Então, ele pode ser substituído ou desempenhar outras missões. Pode acontecer que tenha num momento determinado da nossa vida, que seja necessário ele seguir outra missão e ele só diz assim, ó, me substitui um pouquinho aí, dá uma atençãozinha que daqui a pouco eu volto. Bem lembrado, ele nunca se afasta definitivamente. Quem nasceu, a gente desde o nosso nascimento até a nossa morte, ele vai nos acompanhar. Só que em alguns momentos, algumas missões são necessárias, ele se afasta um pouquinho. Mas o substituto, da mesma forma, são de ordem elevada e vão estar sempre para nos orientar. Também temos que a ideia de ele ser um ser superior, ele está sempre pronto para nos aconselhar, para nos amparar
E isso aqui é a parte muito importante da misericórdia divina, a misericórdia de Deus para com a gente. Eles vão ter presença constante nos ajudando espiritualmente. Qual é o pai que ao encarnar, que diz assim, ó, vai ser dessa maneira, ao encarnar, você vai ter um anjo que vai estar sempre à sua disposição. Que misericórdia, que bondade, que justiça de Deus a gente sempre tem que levar isso em consideração. Por isso que uma das questões finais desse capítulo fala da gratidão, que a gente sempre tem que ter essa gratidão e externar de alguma forma essa gratidão a Deus por toda essa misericórdia dele para conosco. Porque é uma situação, uma forma de seguir a vida, da reencarnação muito complexa, né? Os espíritos guardiões, eles vão se limitar apenas a nos proteger, mas vão nos auxiliar também em diversas missões, buscando sempre o nosso bem. Então, a comunicação deles com a gente é fundamental. Então, se eles vão estar sempre à nossa disposição, é nós que temos que recorrer a eles. E uma ferramenta muito importante e muito valiosa é a prece, é a oração. Muitas vezes a gente está passando por situações que a gente se vê acuado, não vê como resolver. Dá aquela pausa na mente e diz assim, meu anjo, estou precisando da tua ajuda. Não estou conseguindo te ouvir. Tem uma parte no Evangelho que fala, né, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas é ouvir essa mensagem, é ouvir esses sentimentos, essas sensações que estão ao nosso redor. Porque o nosso espírito protetor, ele age de diversas formas, faz várias frentes. Basta a gente conseguir entender. Só que essa parte que fala ali que ele nunca vai comprometer a nossa capacidade de escolha, essa é a nossa maior chave para o nosso sucesso junto com o nosso anjo da guarda. Porque é o livre-arbítrio. Que a gente tenha ele como nosso anjo guardião, que a gente consiga ter essa conexão com ele, já que ele nos escolheu por afinidade, a gente já parte do princípio que ele nos quer bem, e que quanto mais essa afinidade acontecer, mais a gente vai estar afastado dos maus espíritos. E nos afastando dos maus espíritos, a gente vai estar, lá na nossa oração do Pai Nosso, fala, livrai-nos de todos os males. Para que ele nos livre dos males externos, dos nossos males, dos nossos medos, das nossas tentações, de tudo que tem nesse mundo e que a gente ainda acredita que é o que a gente tem que conquistar, né? Então, essa aproximação vai fazer com que tudo isso seja alcançado, né? O que devemos fazer para conseguir entender e absorver essas boas influências? Essas foram as perguntas que eu me fui fazendo e fui tentando responder no que eu ia buscando. Então, lá está escrito, no Livro dos Espíritos e no Evangelho. A regra áurea já diz, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem e não fazer aos outros o que nos é doloroso. Então, se a gente pensar que o nosso anjo guardião vai estar sempre à nossa disposição, e principalmente com esse tema aqui, a gente depende do livre-arbítrio, então a gente tem que virar a nossa chave. O que eu preciso fazer para absorver isso? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Fazer para os outros o que gostariam que me fizessem e não fazer o que nos é doloroso. Nós
temos uma forma que eu destaco aqui, é selecionar as nossas emoções. Quando eu falo selecionar as nossas emoções, eu falo no modo geral no sentido de que a gente não deve deixar que os pensamentos e os sentimentos negativos se enraizem na nossa atmosfera interior. E que isso faz hoje nos comprometer o nosso equilíbrio psicológico, fisiológico e emocional e espiritual. Então, se a gente começar a selecionar as nossas emoções, o que a gente vai sentir, como sentir, por que sentir, se a gente começar a se questionar, a interrogar a nossa consciência, como que foi hoje, por que eu fiz isso, como que eu agi, a gente já vai começando a selecionar esses pensamentos, tirando os sentimentos negativos e fazendo com que adentre e que a gente consiga absorver e entender mais essa orientação. A gente deve selecionar esses sentimentos que nos harmonizem com as leis de Deus e esse vai ser um caminho muito seguro para que a gente consiga viver melhor e que a gente capte essa orientação dos nossos anjos guardiães. Então, depois de tudo isso que eu falei, eu me perguntei o seguinte: se a gente faz tudo isso, consegue alcançar dessa maneira, pode haver ainda um sofrimento da nossa parte com processos obsessivos? A gente vai se perguntar também, por que o anjo guardião não nos poupa desses processos obsessivos? Aí eu parei um pouquinho aqui e pensei um pouquinho lá atrás, dei um passinho atrás e pensei no seguinte: nós somos espíritos milenares que já encarnamos diversas vezes e pela misericórdia divina, que é a melhor parte do espiritismo, que é a pluralidade das existências, a gente tem a chance de se fez errado, poder retornar, reencarnar e fazer diferente. Então, muitos processos obsessivos, a gente também não pode colocar toda essa conta nas existências pretéritas, mas muitos processos obsessivos, eles também ocorrem por causa dessas existências anteriores. Só que se a gente conseguir fazer o bem, conseguir viver o bem, a gente já vai fazendo com que esses processos obsessivos sejam afastados. Só que a gente tem que confiar muito no nosso anjo da guarda, de que ele está ali do nosso lado para que todo esse processo seja completo e que seja nessa existência, sabe? Às vezes algumas picuinhas, algumas brigas, alguns desentendimentos, fazer com que a gente consiga, ainda nessa existência, se reformar para que esses processos obsessivos se distanciem e que a gente dê vazão para essas orientações do nosso anjo da guarda. Então, essa é a ideia. Nós não precisamos estar nesse mundo como elementos desse aprendizado, ou seja, ter que aprender por meio desses processos obsessivos, né? Todo o ensinamento de Jesus traz aquela ideia de que a gente tem que ser útil e correr atrás da nossa própria evolução, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, pensando nisso, a gente não deve ficar parados, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser útil, né? A lei do trabalho, por isso o nosso anjo guardião está sempre nos orientando nas leis divinas. Em nenhum momento, em nenhuma obra básica, em nenhum livro da doutrina espírita, até mesmo na Bíblia, está dizendo que esse momento vai ser fácil.
Esse momento não vai ser fácil, porque depende da gente. E depende da gente essa conexão com o nosso anjo da guarda. E quando a gente fala que depende da gente, e só da gente, é que a gente tem que parar e pensar como eu quero daqui para frente. Por isso que hoje a gente vai sair daqui com uma tarefinha. Todo mundo aqui. A partir de hoje, o nosso anjo da guarda tem que estar sempre nas nossas preces. Para que a gente consiga captar melhor a orientação dele. Para que a gente consiga se reformar para seguir as orientações dele. Então, ele estando nas nossas orações já é um belo caminho percorrido. Então, como fazer para que os espíritos protetores estejam perto de nós? Seguir o caminho do bem e da harmonia. Fazer o bem, fazer a caridade, não só em atitudes, mas também em pensamentos, sentimentos, palavras, atos. E a última parte da frase, o tempo todo. Aí ficou difícil, né? Não é fácil. Por isso que a gente diz, Jesus não disse que ia ser fácil. Mas só assim a gente vai conseguir evoluir mais rápido. Todos temos esses espíritos protetores. Nós é que nos afastamos deles, nós é que não os ouvimos. Então, a partir de hoje, a gente vai colocar ele nas nossas orações, nas nossas preces, nem que seja assim, ó, tô aqui, não esquece de mim. A gente não precisa nem falar do que a gente necessita, porque eles já sabem. E muitas vezes, nas nossas orações, a gente vai lá e vai pedir, na nossa prece, a gente vai pedir o que a gente quer. Mas ele, por ter aquela visão ampliada, vai pensar. É isso que ela quer, mas não é isso que ela necessita. Por isso que eles nos orientam de uma maneira diferente e por isso que a gente, com o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe outros caminhos. Então, que a gente comece a despertar para isso e ver que ele tem fundamental importância, porque senão não seria desde o nascimento até a morte, né? Ele tem fundamental importância na nossa evolução. Ele vai se sentir muito contente, ele vai se sentir muito bem se a gente se der bem, se nós nos dermos bem, né? Então, os espíritos guardiões vão nos orientar. Se a gente ouvir, a gente vai ter êxito. Os anjos guardiões vão nos orientar. Se a gente não ouvir, a gente vai ter que passar de novo pelo processo. A gente não vai se dar mal, não é esse o objetivo também na nossa encarnação. Só que a gente vai ter que passar de novo por esse processo. Eu digo muito que eu sou muito testada pela paciência. E daí eu digo às vezes assim, o meu anjo guardião, ele não cansa. Porque ele insiste em me dar processos e situações para eu ter paciência. E eu ainda não aprendi. Mas essa é a ideia. É nós sabermos que ele está à nossa disposição, que ele está lá para fazer o bem para a gente, está lá para nos orientar e virar essa chave para que a gente consiga aceitar em pensamentos, em atitudes e conseguir executar as orientações que eles estão nos dando. Mas assim, né? Essas orientações, elas se dão de diversas maneiras. Elas se dão por intuição mesmo, temos nós, como somos todos médiuns, podemos sentir essa intuição de fato, poxa, está me orientando a fazer isso, eu vou seguir, né? Mas eu digo aparições dele, os momentos em que ele se manifesta na nossa vida são diversas formas. São um vizinho que pede um alimento, é um colega de trabalho que não sabe fazer determinado serviço e a gente está lá para estar à disposição. Então, todo o nosso redor, todo esse universo conspira, trabalha para que essa orientação chegue até a gente.
Então, essa conspiração, essa vibração, essa energia que o universo nos dá, é esse sentimento que a gente também tem, que a gente pode captar. Não é simplesmente quem é médium e já está ali sentindo, ouvindo, vendo, né? Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de executar mesmo, de estar ali na ação. Que atos que me são colocados para eu fazer com que o meu anjo da guarda seja ouvido, né? Então é o nosso trilhar, é o nosso dia a dia, é o estar aqui na casa espírita, é o sair daqui, é o chegar em casa, é o lidar com os nossos familiares, porque, afinal de contas, eu falei aqui que os espíritos guardiães, eles são espíritos superiores e escolhem os seus protegidos por afinidade. E a nossa família também a gente também está no ambiente familiar por afinidade. Então é ali já, o começo às vezes, né, muitas vezes, para não dizer todas, é ali, o seio familiar, para a gente ter muito aprendizado, para a gente conseguir ultrapassar essas nossas imperfeições e chegar na perfeição moral, né? Então, assim, gente, para finalizar esse processo, até botei alguns termos aqui, esse processo de auxílio do nosso convívio com o nosso anjo guardião, ele é bilateral. Ele nos protege, ele nos orienta, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitas das vezes que ele está afastado, está um pouquinho distante da gente, basta uma evocação que ele vem correndo. Ele não desiste da gente. Então essa é a parte boa também, que eu fiquei bastante animada de dizer assim, olha, alguém, eu digo alguém não ser humano, né? Mas esse ser está ali sempre à minha disposição. Então, eu tenho que dar atenção para ele. E depois que eu virei essa chave, eu sempre tenho ele nas minhas orações e a minha vida tem mudado bastante mesmo. Temos que confiar sempre. Essa é outra parte que Deus, por ser o Criador e a causa primária de tudo isso que a gente tem no nosso planeta, a gente fala que a gente tem que crer em Deus. Muita gente usa o termo de coloca na mão dele que tudo vai dar certo. É nós começarmos a fazer dessa maneira também. Confiar. Confiar que vai dar certo, confiar que o anjo da guarda vai fazer o que é melhor para cada um de nós. E cada um de nós, por estar em um grau evolutivo diferente, por isso que tem que ser um único para cada um. Para que ele tenha tempo para se dedicar, para que ele tenha disposição para saber todos os nossos pensamentos, para saber de todas as nossas necessidades e nos orientar da melhor maneira. E ir construindo essa convicção de que nós somos espíritos, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e de que nós somos seres, espíritos imortais. Então, a partir do momento que a gente começa a construir essas bases na nossa existência, tudo já começa a mudar. Porque se nós tivermos essa certeza mesma, crer que tudo vai dar certo, que Deus está conosco, que o nosso anjo guardião está para nos orientar, tudo começa a mudar. Tudo. As mudanças começam de forma bem sutil. E depois de um tempo que a gente já está nesse processo, a gente vai ver o quanto a gente conseguiu evoluir com relação ao nosso anjo guardião. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. E a tarefinha é essa. A tarefa é fácil. Fazer com que ele esteja nas nossas preces. Quem faz prece todo dia é só colocar mais ele nas nossas preces, né? E sempre crer que ele vai estar nos orientando. Sempre assim. Muito obrigada. Obrigado,